dermocosméticos e peelings químicos. Então esse é o nosso podcast onde nós falamos semanalmente sobre cosmetologia. E o tema dessa semana é um tema muito interessante. Qual é a melhor fórmula, qual é o melhor ativo para nós fazermos o desmame da hidroquinona? Então, hoje nós vamos falar sobre o despigmentante mais utilizado no mundo, que é a hidroquinona. Como que eu entro com a hidroquinona no meu tratamento e como que eu faço para tirar a hidroquinona desse tratamento? A gente sabe que a hidroquinona é um despigmentante fenólico que tem uma ação inibidora da tirosinase e ela faz essa inibição de forma irreversível. O que isso quer dizer? Que quando ela se liga na enzima, que pega a tirosina e transforma em melanina, ela faz isso de forma irreversível. Não tem volta. O melanócito precisa sintetizar uma enzima nova, processo lento, processo de síntese proteica é lento. Por isso que a hidroquinona traz um clareamento muito rápido, para o tratamento de melasmas e manchas, por exemplo. Porém, muito se discute do efeito rebote da hidroquinona. O que é esse efeito rebote? É você remover, interromper o tratamento despigmentante daquela mancha do paciente e a mancha volta pior. Mas por que isso acontece? Ora, se ela leva uma inibição irreversível e força o melanócito a se adaptar, ou seja, eu forço essa célula a sintetizar mais enzimas, porque as que existem estão inibidas pela hidroquinona, se simplesmente eu tirar o inibidor, esse processo passa a ser mais dinâmico, ele passa a ser mais acelerado. Então, o efeito rebote nada mais é do que falta de gerenciamento. É como se eu estivesse acelerando um carro e pisando no freio. O freio é a hidroquinona. Se eu tirar o pé do freio, o que acontece com esse carro? Ele acelera mais ainda. Então, para eu remover a hidroquinona do tratamento, eu preciso substituir por outro despigmentante. Ora, mas por que eu preciso tirar a hidroquinona do tratamento? A hidroquinona é um despigmentante potente. Tem uma grande ação inibidora da tirosinase. Porém, em altas concentrações, ou quando esse paciente faz um uso longo, prolongado desse ativo, pode trazer efeitos adversos sérios, como a alcronose exógena, despigmentação de confete, leucodermias irreversíveis. Então, ela é um bom despigmentante, mas precisa ter critérios para a sua utilização. Quais são esses critérios hoje aceitos? Precisa trabalhar numa concentração de até 4% e num período de até 3 meses durante um ano. Essa é a forma hoje mais segura de se trabalhar com a hidroquinona. Ou seja, se eu vou trabalhar com ela durante 3 meses, os próximos 9 meses durante esse período de um ano, eu preciso de um outro despigmentante, de outra molécula que não seja a hidroquinona, para não gerar esses riscos de efeitos adversos, para que o meu paciente possa substituir o tratamento. Então vamos lá, vamos citar alguns exemplos de moléculas que nós podemos utilizar para substituir a hidroquinona durante essa troca de despigmentantes. O primeiro e o mais utilizado é o alfa-arbutin, que tem o mesmo mecanismo de ação da hidroquinona, inibidor da tirosinase. Porém, essa inibição é do tipo competitiva e não irreversível. O que isso quer dizer? Que o alfa-arbutin tem o potencial de inibir a tirosinase, tem o potencial de clarear as manchas, mas faz isso com menos potência do que a hidroquinona. Porém, qual é a vantagem do alfa-arbutin em relação ao tratamento? Ele é uma molécula que não causa citotoxicidade. Ele é 100 vezes menos citotóxico do que a própria hidroquinona. Então, é um ativo mais seguro. O potencial de clareamento é próximo do da hidroquinona, mas não é igual. Qual é a concentração de alfa-arbutin para eu substituir a potência da hidroquinona? 7%. Então, na formulação, você remove a hidroquinona e prescreve o alfa-arbutin a 7%, que é uma boa possibilidade. Na minha opinião, é a melhor, mas
existem outros ativos que você pode substituir a hidroquinona ou associar ao alfa-arbutin. Então, você pode montar uma formulação mais robusta. Por exemplo, o ácido cógico. O ácido cógico também é um inibidor de tirosinases, menos potente que a hidroquinona e o alfa-arbutin, mas ele também pode ser utilizado a 3, 4%. Além do mais, o ácido cógico é um quelante de cobre, então ele sequestra esse metal importante para a ação dessa enzima tirosinase. Então é uma outra opção. Um outro ativo que a gente pode trabalhar e que ele é bem aceito para substituir a hidroquinona é o metimazol a 5%. Ele é um inibidor de tirosinase e de peroxidases, que leva a dopaquinona para o caminho da eumelanina marrom. Então, esse ativo também é interessante. Outro ativo que a gente pode substituir a hidroquinona dentro dessa estratégia é a cisteamine a 5%. A cisteamine é o inibidor de tirosinase e também ela aumenta a expressão da glutationa, convertendo a dopaquinona em felmelanina, que dá brilho na pele. Então é uma outra opção. E por último, não menos importante, seria a niacinamida a 5%. A niacinamida tem o menor potencial de clareamento desses que eu trouxe para vocês, mas ela é muito segura e pode ser associada com esses outros ativos ou utilizadas de forma